Olá, graça e paz. Quero aqui estar saudando a você com essa graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento estaremos falando sobre um assunto muito importante para que você seja ricamente abençoado. Descubra a sua identidade. Então, como que você vai descobrir a sua identidade em Deus? Porque isso é muito importante que você descubra a sua identidade. Porque quando nós descobrimos a nossa identidade, então tudo começa a acontecer. Por quê? Quando nós observamos na Bíblia Sagrada, na Escritura, no livro de Gênesis, o que aconteceu ali com Eva e Adão. Ali no capítulo 3 que fala a respeito da queda. Por que o respeito da queda? Porque ali houve um conflito entre Adão e Eva. E nesse conflito, isso é muito importante que você observe, Deus, ele não poderia interferir nesse processo. Por quê? Porque a maioria das pessoas, principalmente aqueles que andam profetizando hoje, né, de um lado para o outro, onde as pessoas vão consultar o profeta o tempo todo, para que Deus possa estar falando. Hoje, Deus, ele fala, mas ele não anda falando igual as pessoas ficam fazendo o tempo todo. Por quê? Quando Deus fala, ele fica preso nas suas palavras. Então, quando ele fica preso nas suas palavras, então Deus, ele é obrigado a cumprir. E é por isso um dos motivos a qual ele não fala muito. E é um dos motivos a qual Deus, ele não anda interferindo em muitas coisas na vida do homem. Porque se assim fosse, ele não deixaria que algumas coisas viessem a acontecer na minha e na sua vida. Então, um dos requisitos para que Deus, de que Deus, ele não anda interferindo muito nas nossas vidas, mas nós pregamos e ensinamos isso, que Deus ele fica nos obrigando o tempo todo, se não fizer isso, ele vai nos quebrar, vai te levar lá no pó, né? Então esse tipo de pregação tem deixado as pessoas muito assustadas e as pessoas não têm compreendido. Então nós observamos, porque Deus, se ele forçasse o homem a fazer as coisas, ele estava contra a sua própria palavra. Então se Deus ele é soberano e ele viesse quebrar a sua própria palavra, ele teria intervido a Eva a cometer esse delito. Então por que Deus não você parou para observar? Então por que Deus ele não interferiu aí na queda do Adão, ou seja, na queda do homem? Por quê? Porque Deus ele tinha dado a sua palavra, e quando ele dá a sua palavra, ele cumpre. Ele não é como um homem. Mesmo que tenha alguns processos, mesmo que ele reverta a situação depois, mas ele não interfere. Então isso é muito importante. Porque para que você entenda a respeito disso, quando Amã, ali no caso de Radassa, que é Esté, que ali um decreto foi revogado, o rei, ele não poderia revogar o decreto. Então o que o rei fez? Ele implantou outro decreto em cima daquele que ele tinha estipulado para que houvesse uma legalidade para que o povo de Deus viesse se defender. Ou seja, mas o rei ele não quebrou o decreto que ele disse, mesmo que tivesse alguns prejuízos. Então, naquela época, quando um homem, um rei, ele dava a sua palavra, ele não voltava atrás. Outro exemplo muito claro é de Jefté, que ele orou a Deus e pediu ali que ele viesse dar a vitória para ele ali naquela batalha, mas só que naquela batalha ele teve vitória e ele disse: a primeira pessoa que sair da minha casa eu ofereço como sacrifício. Deus não pediu isso para ele, mas ele colocou no seu coração de fazer isso. Mas ele não parou para pensar nas consequências. Então Deus ele poderia intervir, mas ele não interferiu porque esta foi uma decisão do homem. E ali saiu a sua filha, ali de primeira mão, e ele teve que fazer isso. A sua filha pediu 30 dias para que ela pudesse estar chorando o seu luto e a sua virgindade, porque ela seria, o pai iria cumprir com a sua palavra ali com a sua própria filha. Mesmo que Deus não pedisse nada disso. E é por isso que ele diz, é bom que o homem não vote, mas se ele votar, ele tem que cumprir. Ou seja, cumprir com a sua palavra. Então é por isso que Deus ele não interviu na queda do homem. Mas ele estipulou outro projeto para trazer a nossa identidade. Porque foi a nossa identidade
que ela foi deturbada por Satanás. Ele deturbando a nossa identidade, a sua identidade, hoje as pessoas têm um grande conflito e é por isso que elas entram em depressão, é por isso que elas se trancam, é por isso que elas estão no emprego que não gostam, estão fazendo o que não quer e é por isso que elas estão vivendo à mercê na vida, porque ainda não descobriram a sua identidade. Porque quando você descobre a sua identidade, nada vai te parar. Você vai trabalhar na profissão que você gosta, você vai estar fazendo aquilo que você gosta e você estará amando aquilo que você gosta de fazer. E tanto faz no seu âmbito profissional como no seu âmbito espiritual, ou seja, no ministério. Então isso é muito importante, porque tem muitas pessoas insatisfeitas com a vida que têm, mas é porque elas não descobriram ainda a sua verdadeira identidade. Ainda há dúvida no seu coração, ainda há dúvida na sua mente. E para que você compreenda, nós temos que tirar todas essas dúvidas do nosso coração e entender que Deus, ele não é feiticeiro, ele não anda obrigando as pessoas a fazer nada. Então nós temos que servir a ele por amor a ele, não por medo do inferno, não pressa de ir para o céu, porque isso é muito importante. Quando nós descobrimos a nossa verdadeira identidade, nós somos pessoas confiantes, nós somos pessoas alegres, nós somos pessoas que vamos cada dia, não importa o que as pessoas vêm dizer contra você, contra a sua vida, você, independentemente do que aconteça, você já descobriu a sua verdadeira identidade. Então isso é muito importante, mas só que nós vivemos preocupados com o que as pessoas elas estão pensando a nosso respeito. O tempo todo nós vivemos em torno das pessoas, não em torno da nossa verdadeira identidade. Porque quando nós vivemos em torno da nossa verdadeira identidade, nós começamos a tirar as camadas e começamos a viver algo mais poderoso nas nossas vidas. As nossas orações ela terá mais efeito, as nossas orações ela terá mais resultado. Aquilo que nós formos empreender vai ter sucesso, porque você já descobriu a sua identidade. Toda dúvida. Então, a maior tentação do homem aqui na Terra é que ele tem conflito com sua própria identidade. Por quê? Quando nós lemos lá em Gênesis, vou ler aqui para vocês, Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26, olha só o que o texto diz. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine ele sobre... Observe bem, Deus, ele não está dizendo que ele vai dominar conosco. Olha só a importância. Ele está dizendo que ele já te deu o DNA dele. Ele está dizendo que você já é a semelhança dele. Ele está dizendo que você tem um Adão e Eva, eles tinham o caráter de Deus, tinham a semelhança de Deus, tinham as funções como Deus. Por quê? Então Deus deu o domínio, a autoridade para Adão. Ele não disse assim, olha, então nós vamos dominar Adão a terra. Ele disse, não, você vai ter essa autoridade. Ou seja, ele estava delegado a ter esse domínio sobre a terra. Então, a maioria das pessoas, eles não estão dominando na sua área de atuação, eles não estão dominando no seu ministério, eles não estão dominando as suas vidas, as suas emoções, porque ainda não descobriram a sua identidade, estão em conflito, estão em dúvida. Mas quando você sana todas essas dúvidas do seu coração, você vai começar a ver o poder de Deus agir sobre a sua vida, e você vai começar a ter uma vida diferente, você vai começar a desfrutar as bênçãos espirituais que já estão liberadas e o poder que já opera dentro da sua vida. Então, o domínio está nas suas mãos. É claro que nós temos que buscar a Deus, pedir a Ele direção, mas só que a responsabilidade é sua, é minha e é nossa de fazer com que a nossa vida ela venha para um patamar mais elevado e melhor e de uma condição mais profunda através das Escrituras. Então veja só o que ele disse no capítulo 26, capítulo 1, versículo 26. E ele tem domínio, você tem domínio. É uma coisa que ele disse também para Caim, quando ele foi fazer ali o atentado com o seu irmão. Ele disse, não estava sobre ti o poder de dominar? Eu vou ler aqui com você, Gênesis capítulo 4. Olha, Gênesis capítulo 4.
E o versículo de número 5 diz assim, ó, mas para Caim e para a sua oferta atentou e irou-se Caim fortemente e descaiu o semblante. E o Senhor disse a Caim, versículo 6 do capítulo 4 de Gênesis, por que te iraste? E por que descaíste o teu semblante? Aí o versículo 7 diz assim, ó, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Então, o domínio não está na mão de Deus para que você tenha uma vida melhor. O domínio está nas suas mãos. O que nós precisamos é descobrir a nossa identidade e começar a implementar nas nossas vidas o conceito e os conselhos dele. Como ele disse lá no capítulo 28 de Deuteronômio, se atentamente ouvir a minha voz, comerá o melhor desta terra. Então, se nós queremos viver bem, queremos ter uma vida mais melhor, uma vida abastada, nós precisamos descobrir a nossa identidade em Deus e saber que Deus não é mercenário e saber que Deus não nos obriga a fazer as coisas como é pregado e saber que Deus fica preso às suas próprias palavras, porque se Deus agir de forma ilegal, ele não está sendo Deus. E é por isso, para que Deus pudesse agir na terra, ele precisou de um corpo humano e por isso enviou Jesus. Ele nasceu encarnado e no corpo humano Deus começou a operar na terra, porque no corpo espiritual ele não pode operar na terra. E é por isso que ele enviou Jesus e dentro de Jesus o Cristo fez todas essas maravilhas e nos resgatou e nos trouxe a identidade e nos fez prosperar nele. Então nós temos que, na pessoa de Jesus, acreditar que algo poderoso pode acontecer nas nossas vidas, mas nós temos que descobrir a nossa identidade, como Jesus fez. Quando ele foi ali na tentação, ali no capítulo 4 de Mateus, nós entendemos um pouco sobre a tentação de Jesus, se não me engano é o capítulo 4, e ele perguntou se Jesus era Jesus mesmo, se ele era filho de Deus. E Jesus jamais indagou sobre isso, porque Jesus sabia qual era a sua identidade e qual era o seu papel na terra. Então, qual é o seu papel na terra? Qual é a sua identidade? Descubra a sua identidade e você vai ver que a sua vida irá para um outro nível. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Meu forte abraço do seu irmão Cristo Valdeir Gomes. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe e curta em nome de Jesus e vamos levar essa informação para mais vida. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.